Amém? Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Quem crê que Deus vai dar uma palavra para a sua vida agora que será revolucionária, amém? Quem crê que Deus vai trazer um recado para a sua vida que vai transformar o seu dia a dia, amém? Então agora é a hora de você orar comigo e falar: Deus, eu estou pronto para receber o teu recado. Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, celular, zero chance. Desliga o celular, amigão. Amigo, celular. Quero a atenção de todos. Amém? Vamos lá. Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 1, nós lemos assim. Mateus 8, versículo 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Diga comigo: tocou nele. Dizendo: quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Querido, de todos os 4 evangelhos, Mateus é o mais organizado. Ele escreveu um livro em que tudo foi colocado dentro de uma pedagogia, de uma forma estruturada, para facilitar a gente entender alguns conceitos fundamentais. Do versículo 5 até o 7, ou seja, do capítulo 5 ao 7, que antecede o texto que a gente leu, nós temos o Sermão da Montanha, nós temos os princípios fundamentais do cristianismo, nós temos os valores centrais do cristianismo, nós temos os pensamentos do coração de Deus, nós temos as regras para alguém que quer ser feliz na vida. Quer ser feliz na vida? Leia Mateus 5, 6 e 7, tente viver isso, que não tem jeito, você vai romper. Depois do Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, gente, vou precisar que a galera, que vocês também, sente também, chega para o lado aí, por favor, tá? Aqui também, nessa miúca aqui também, só o pessoal da fotografia em pé. Quando chega no capítulo 8, ele já disse o que Deus pensa, qual o caminho da vida. Então agora ele vai falar assim: tudo que eu falei, eu tenho autoridade para falar. E então no capítulo 8, ele começa a revelar milagres, ele começa a mostrar libertação, ele começa a mostrar que todos os ensinos que Jesus apresentou no Sermão da Montanha, eles têm fundamento, e o fundamento é o poder de Deus. Eu não sei se você precisa do poder de Deus em alguma área da sua vida, mas hoje eu quero te declarar que você veio até aqui para receber de Deus uma resposta. Você veio até aqui para receber de Deus uma conduta, uma orientação, um destino para a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E aí no versículo 8, ele então agora apresenta um milagre. E o milagre é de um leproso que chega até Jesus e se prostra diante de Jesus e começa a adorar Jesus. E ele fala para Jesus: olha,
se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. E Jesus diz: eu quero. E Jesus toca nele, e ele é curado. Talvez você diga: um leproso curado, nada demais. Ei, deixa eu te explicar uma coisa. A pior doença da antiguidade era a lepra. A lepra era uma doença de consequências absurdas para aquele tempo. Quando a gente vê uma descrição de um texto de W.G. Masterman, ele diz assim: nenhuma outra enfermidade converte o ser humano em uma ruína tão total e horrível à vista e durante tanto tempo. A princípio, são pequenos nódulos que terminam ulcerando-se. Essas úlceras produzem um líquido de aspecto desagradável e vão aumentando. Caem as sobrancelhas, os olhos assumem um aspecto fantasmagórico, como se nunca deixassem de olhar fixamente os outros. Ulceram-se as cordas vocais, e a voz se torna afônica, e a respiração sibilante. Pouco a pouco o doente se converte em uma só massa de excrescências ulcerosas, sua musculatura vai atrofiando. Este tipo de lepra termina com o doente em uns 9 anos, ao final dos quais se perde a razão, o paciente entra em coma e finalmente a morte. A lepra ia apodrecendo o corpo da pessoa, só que ela estava viva e podre. Pedaços da pele da pessoa iam caindo. O cheiro da pessoa era horroroso. Não existiam as pomadas de hoje, as injeções de hoje, os tratamentos de hoje. Ser leproso significava algo de condenação à morte, mas o pior de tudo é que demorava. E a pessoa passava por esse flagelo, essa humilhação, essa descarga de fedor, de secreções, de dores, por 8, 9 anos. Quem está entendendo o que era essa doença? É importante esclarecer que hoje tudo isso, graças à medicina moderna, já foi resolvido, mas na época não. Agora olha um detalhe: Mateus é intencional em tudo que faz. Ele explicou o Sermão da Montanha, e agora ele está apresentando o poder de Jesus. Mas o primeiro milagre é uma purificação de um leproso. Por quê? Qual é o objetivo disso? A lepra, em toda a Bíblia, ela é uma metáfora do pecado. Toda vez que fala de lepra, está falando de pecado na Bíblia. Toda vez que fala de lepra, fala de uma doença que deteriora o corpo. Quando fala do pecado, está falando de alguma coisa que deteriora o caráter, deteriora o interior, deteriora o coração, deteriora os valores. Aquilo que a lepra fazia para o corpo, o pecado faz para a vida. Então os paralelos na Bíblia sempre são do pecado com a lepra. Porque o pecado também, ele chega na sua vida, e no iniciozinho, é só uma irritaçãozinha, é uma coceirinha, e você fala: teve um probleminha, de eu pecar, de eu trair, de eu errar lá no sexo, de eu errar na bebida, de eu errar na droga, de eu errar na minha vaidade, na minha ostentação, do meu egocentrismo, do meu materialismo. Teve um probleminha, mas eu estou lidando com isso. Só que ao longo do tempo, aquilo que era um probleminha vira um divórcio, aquilo que era um probleminha vira o fim de uma empresa com sócios que se amavam, aquilo que era um probleminha vira uma pessoa que transou com tanta gente que não consegue mais ser feliz num casamento, aquilo que era um probleminha vira uma doença, vira uma morte,
Aquilo que era um probleminha, vira um rapaz, como o que eu encontrei há pouco tempo no nosso centro de reabilitação, um rapaz jovial, bonito, talentoso, mas que foi para a droga, e a droga foi, e de repente estava na rua, virou mendigo, um cara bonitão, um cara que fazia tantas coisas. Ah, pastor, isso é uma raridade. Estude a vida dos caras da Cracolândia, você vai encontrar um monte de ex-empresário. Tinha um na nossa comunidade terapêutica, que esse cara falava 3 idiomas, trabalhou em grandes hotéis, mas o pecado acabou com a carreira dele, acabou com a vida dele, mas graças a Deus, levamos ele para a comunidade terapêutica, e Jesus o restaurou, ele voltou à vida. Se a lepra nos lembra as consequências do pecado, vamos entender melhor essa situação. Quais são os princípios de aproximação do leproso até Jesus? Como foi a aproximação de alguém para que pudesse ser curado da sua lepra? Eu não sei qual é a sua lepra. Eu não sei se o seu casamento é uma lepra. Eu não sei se a sua inveja é uma lepra. Eu não sei se o perdão que você não deu para alguém é uma lepra. Eu não sei se quando você se olha no espelho, o que você sente sobre você mesmo é uma lepra. Eu não sei se você, porque tirou uma nota baixa, e alguém falou alguma coisa de você, te chamou de burro, de orelhudo, sei lá o quê, e falou que você não vai dar em nada e tal, e você baixou a sua autoestima de tal maneira que virou uma lepra. Eu não sei se você olha para o casamento dos outros e você acha que todo mundo só tem felicidade, o problema é só o seu, e você inveja o casamento dos outros. Eu não sei se a sua inveja é uma lepra, mas hoje aqui, eu queria que você prestasse atenção em como aquele homem se aproximou do seu milagre. Primeiro, o leproso acreditou que ele poderia ser a bola da vez. O leproso acreditou que ele poderia ser a bola da vez. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque quando a gente lê o versículo 1, diz: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Tinha uma grande multidão em volta de Jesus. O cara é um leproso, o cara é rejeitado, o cara é fedorento, o cara é uma pessoa que ninguém acredita nele, o cara é um cara que está condenado à morte, mas ele furou os bloqueios, passou na frente de todo mundo, e o milagre foi dele. O milagre foi dele. Você está entendendo que tinha uma multidão, só um pegou o milagre? Você está entendendo que tinha muita gente para viver milagre, mas aquele moço leproso é que pegou? O leproso se aproximou com confiança, não duvidava de que se Jesus quisesse, poderia curá-lo. O nome disso é fé. Eu não sei, mas talvez aqui tenha muita gente dizendo: eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas o mesmo Deus que curou o leproso está aqui hoje. O mesmo Deus que fez cego ver, surdo ouvir, aleijado andar, está aqui hoje. Ele pode restaurar alguma coisa na sua vida que você nem imagina que seja mais possível. Ele pode trazer de volta alguma coisa que o diabo te levou. Ele pode trazer sobre a sua vida uma bênção nos seus negócios, na sua vida financeira, que você jamais imaginou. Ei, aqui tem gente que pode ver alguma coisa que você talvez na sua família nunca ninguém chegou, nem a 1% do que Deus tem para você, mas você tem que se aproximar com fé. Ah, pastor, que multidão hoje aqui, uma multidão, mas quem vai levar o milagre? Quem vai levar o milagre? Pastor, eu acho que eu não vou levar o milagre. Por quê? Porque eu já vacilei muito, pastor. Eu já pequei muito, pastor. Pastor, eu traí minha esposa. Pastor, eu traí meu namorado. Pastor, eu menti demais. Pastor,
Eu tive uma oportunidade da minha vida, eu joguei fora. Pastor, eu enganei pessoas. Pastor, eu traí minha própria família. Pastor, eu fui vaidoso demais. Pastor, eu fui egoísta demais. Pastor, eu não fui nem um pouco humilde. Pastor, ei, ei, eu não estou te perguntando qual é a tua lepra. Eu estou te perguntando se você quer se aproximar de Jesus como esse leproso aqui, dizendo: hoje, apesar do que eu fui, Jesus está aqui, eu sou a bola da vez. Se você ficar olhando os seus percalços, seus pecados, suas fragilidades, suas necessidades, seus erros, querido, eu te ajudo, a gente acha um monte de coisa. Pastor, eu já fiz tanta besteira que eu não mereço, porque eu conheço uma pessoa que Deus abençoou muito a vida dela, mas pastor, ela teve uma vida que eu não consegui ter. Ei, que bom que a pessoa conseguiu ter a vida que você não conseguiu, mas onde você vai chegar que conta. O que conta não é como começou, é como vai terminar. Esse leproso chegou diante de Jesus acreditando: eu vou ser a bola da vez, e foi. Mas tem uma segunda característica na aproximação do leproso de Jesus, sabe qual é? O leproso foi de bola murcha. Está bem futebolístico esse papo aqui hoje, né? Ele foi de bola murcha. Ele não chegou lá e falou: Jesus, é o seguinte, eu declaro, me cura aí. Ele não chegou lá e falou: Jesus, é o seguinte, eu acho um absurdo eu estar leproso. Tem um monte de gente pior do que eu e que não é leproso. Tem um monte de gente que faz um monte de besteira e não pegou lepra. Não é assim que a gente faz? Como é que pode acontecer comigo? Fulano ali é a porcaria de gente, fulano ali erra demais e não aconteceu nada e aconteceu comigo. Não é assim que a gente faz? A gente se compara, sim ou não? A gente acha que Deus é injusto quando bate a porta da nossa casa uma dificuldade. Eu tive câncer no passado, eu pensei também. Aí tem uns caras lá em Brasília que estavam merecendo alguma coisa, e eu fiquei com lepra. A gente pensa, a gente é humano, e parece que Deus é injusto às vezes, sim ou não? O leproso chegou de bola murcha: Senhor, estou aqui, estou te adorando, mas assim, se o Senhor quiser, olha o papo dele, olha o papo, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, tipo assim: Senhor, eu estou te pedindo na encolha, estou te pedindo de leve, que não tenho nem coragem de pedir. O Senhor é tão maravilhoso, tão grandioso, tão tremendo. Quem sou eu? Eu sou leproso. Eu acho até que de repente eu estou merecendo mesmo. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Sabe qual é o problema? Muitas vezes o teu carro rouba de você a tua humildade. Muitas vezes a tua rouba de você a tua humildade. Muitas vezes o teu sapato rouba de você a tua humildade. Muitas vezes a tua burrice rouba de você a sua humildade. Não é sábio esquecer que um dia sem banho e está todo mundo aqui fedendo, os ricos e os pobres. Não é sábio esquecer que cada um de nós está a um dia de uma notícia maravilhosa, mas cada um de nós está a um dia de uma notícia terrível. Hoje, um líder conservador americano estava falando para um grupo, foi alvejado por um tiro do pessoal do amor. Quando que ele imaginou que não ia voltar para as filhinhas dele? Quando que ele imaginou que ia ser o último abraço da filha dele? Esse é o mundo que nós vivemos, um mundo de surpresas, um mundo em que as pessoas não concordam em discordar, um mundo em que as pessoas não concordam que nós somos diferentes, e está tudo bem. Tem um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi. Perguntaram para ele: se você tivesse que escolher um país no mundo para morar, qual seria? Ele disse: o Brasil. E falaram: mas por quê? Ele falou assim: cara, porque eu nunca vi, tem anos que ele falou isso,
Falou: eu nunca vi um país com tanta mistura, negro, branco, mameluco, cafuso, tudo misturado, e vai para a praia junto, e está no shopping junto, e ri junto, e torce junto. Tem dificuldades de todo o país, mas a beleza da mistura desse povo, eu não vi em lugar nenhum. Estão querendo roubar até isso da gente. Nós somos um povo bonito demais, lindo demais. Nós somos um povo com potencial incrível. Mas nós precisamos reconhecer nossos erros, reconhecer o lixo que está sobre nós, às vezes, as lepras sobre nós, chegar diante do Senhor de bola murcha. E a primeira coisa que ele fez, quando chegou diante do Senhor, foi o quê? Adorar. Olha o que diz o versículo. Ele diz: aproximou-se e o adorou. E o adorou. A palavra grega aqui é proskuen. O que significa? Proskuen é adoração a uma divindade. Pastor, qual o significado disso? Vai querer me ensinar grego agora? Tem muito significado. Aquele homem leproso, aquele homem fedorento, aquele homem deixado de lado, ele adorou a Jesus como um Deus. Ou seja, ele reconheceu que Jesus era Deus, que Jesus não era mais um profeta, não era mais um homem, era o Filho de Deus, recheado de toda a glória de Deus. Ele enxergou o que muita gente da multidão não viu. Muita gente estava encantada com as palavras de Jesus, talvez alguns encantados com coisas que Jesus já tinha feito. Ele não, ele falou: estou diante do próprio Deus. Por isso ele o adorou. Ei, talvez você aqui, você pede muita coisa a Deus, mas a pergunta que eu queria fazer é: como é a tua adoração a Deus? Você é um adorador? A primeira adoração que Deus espera de você é a tua santidade. A primeira adoração que você tem não é um louvor que você vai cantar daqui a pouco com Thales, vai ser lindo demais. A primeira adoração da tua vida é você renunciar ao pecado, é você obedecer a palavra de Deus. Jesus disse: aqueles que ouvem a minha palavra e praticam são meus amigos. Ah, mas eu quero a bênção de Deus. Está na modinha agora falar da Bíblia. Está na modinha agora influenciador falar da Bíblia. Não quer igreja, não quer pastor, não quer orientação, não quer puxão de orelha, mas quer vender. Eu não falei o nome de ninguém, tá? Não vem falar depois que eu mandaram um recado para você. Eu estou falando que a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Seja influenciador, não seja influenciador, seja famoso, não seja famoso. Quem obedece a palavra de Deus, essa pessoa se aproxima de Deus, com coração humilde receberá o seu milagre. Ei, você tem sido quebrantado? Você reconhece sua fragilidade diante de Deus? Você tem solicitado a Deus perdão dos seus pecados? Você reconhece que você não se basta, que o seu talento não é suficiente, que a sua capacidade não é suficiente? Você reconhece que sem Deus você não chega lá? Um perigo muito grande das pessoas de uma visão mais triunfalista, oh glória a Deus, e tal, e eu vivo no monte e tal, é que muitas vezes falam tanto da grandeza de Deus, que esquecem de olhar quem são. Falam tanto do sobrenatural, que esquecem sua natureza. Falam tanto da grandiosidade de Deus, que esquecem de perceber a sua própria pequenez. Quem está entendendo? Eu e você estamos no mesmo barco, temos tudo para dar certo, mas temos tudo para dar errado. E só Jesus na nossa vida que muda a nossa história, só Jesus no nosso casamento, só Jesus na escolha de vocês jovens. Tem uma molecada aí fumando vape. Já viu alguém fumando vape? Aquilo em 5 anos derrete o seu pulmão. Em 5 anos, pede para não ficar com a pneumonia, senão você vai embora. Ó, suas minhocas vão adorar sua carnezinha nova. Esse é o mundo que nós vivemos, um mundo de engano, em que os jovens se deterioram, se estragam, não percebem suas fragilidades. A lepra era assim. A lepra
ela tinha um problema, sabe qual é? A pele ficava insensível. Então, por exemplo, o leproso, ele estava com machucado no pé, na sandália dele, mas ele não percebia, porque a lepra gerava insensibilidade. Então aquilo ia gerando um problema maior, e daqui a pouco gangrenava, ele tinha que perder uma perna. O pecado é assim, no início a gente acha horrível, depois, se você vai repetindo o pecado, parece que você fica insensível, parece que aquilo se tornou normal. É um perigo o pecado para a nossa vida, porque produz insensibilidade à voz de Deus. Mas em terceiro e último lugar, como aquele leproso chegou até Jesus? As palavras de Jesus tomaram o coração do leproso, de tal forma que sua fé foi ilimitada no poder de Jesus. As palavras de Jesus entraram na alma dele, de tal maneira que ele falou: cara, se Jesus quiser, ele me resolve o problema aqui agora. Ele não colocou uma dúvida, não existia mais interrogação, não existia mais quem sabe, talvez. Na cabeça dele já estava certo: eu encontrando com Jesus, o meu milagre vai chegar. Quando começamos a nos debruçar sobre a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Quando a gente começa a ler a Bíblia, não consigo ler muito, lê um pouquinho, lê mais um pouquinho, se ambienta com a palavra. No pouco que você leu, fala: Deus, o que isso tem a ver com a minha vida? Deus, o que eu posso aprender do que eu li? Deus vai começar a produzir na sua vida fé, e é essa fé que vai fazer você olhar para o impossível e ver o milagre desabrochando. Eu, ano passado, quando fui operado do câncer, Deus não me curou. Eu podia ter um milagre de ter uma doença e ficar curado, mas não aconteceu. E aí arrancaram aqui, uma suprarrenal, e arrancaram metade da outra suprarrenal. No corpo da gente tem duas suprarrenais, produz um hormônio chamado cortisol. O cortisol é o hormônio da vida. É com cortisol que você levanta de manhã, é com cortisol que você aguenta as pressões, é com cortisol que você consegue estabilizar o corpo. Sem cortisol você morre. Eu ia ter que tomar corticoide o resto da vida, porque agora eu fiquei com meia suprarrenal. Todo mundo tem duas. Eu trabalhando para Jesus, fazendo um monte de coisa, falando: Deus, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso, Deus? E aí, acabou a cirurgia, eu não sabia se ia perder as duas suprarrenais. Acabou a cirurgia, o médico falou: olha, consegui preservar um pedaço de uma. E agora, doutor, vamos ver se ela vai fazer alguma coisa, vamos ver se ela vai produzir um pouco, para você não ter que tomar muito corticoide, vamos ver o que vai acontecer. E aí eles me deram um pouco de corticoide para estabilizar o corpo, foram tirando o corticoide e tal, e fizeram o exame. Quando fizeram o exame, todo mundo aqui tem 14, 15, diminui um pouco esse ar-condicionado aí, que eu acho que tem um avião caindo aqui em cima. Jesus amado, me ajuda, hoje está difícil, hein? Nunca vi esse avião aqui na igreja. Jesus, avisa os caras lá, mano. Gente, todo mundo produz taxa 15, 14, 16 de cortisol. É o normal, você com duas suprarrenais. E aí, eu fiz o exame, só com um pedacinho. E quando veio o exame, o médico olhou, ficou olhando. E ele falou: rapaz, esse negócio aqui é doido. Eu falei: e aí, doutor? Eu falei: olha, a média é 14, 16, 15. A sua está 17,9. A minha mulher falou: acho que eles arrancaram, foi a minha suprarrenal. Não é possível. Eu estou fazendo tudo normal, eu estou fazendo exercício físico, trabalhando, tudo normal. Durmo 6 horas por dia, acordo, ativo, um monte de coisa. Ei,
O meu milagre não foi a cura, o meu milagre foi a pelanquinha que sobrou, resolveu o problema. E eu aprendi uma grande lição. Desliga o avião, pelo amor de Deus, lá. Não estou aguentando ele não. E eu aprendi uma grande lição. Quem quer saber qual foi a lição? Às vezes, você não valoriza o que tem. Eu tinha 2 suprarrenais, nunca lembrei dela. Você lembra da sua? Senhor, muito obrigado pela suprarrenal direita e pela esquerda. Irmão, eu nem sabia que ela existia. Às vezes, você não valoriza o que tem, vai ter que aprender a valorizar o que sobrou. Não fica olhando o que você perdeu, é com o que sobrou que Deus reconstrói a tua história. Para concluir, quais são os princípios da resposta de Jesus? Olha o versículo, Marcos capítulo 1, versículo 41, vai falar desse mesmo episódio e diz assim: Jesus, cheio de compaixão, disse: sê limpo. A primeira lição que a gente tem da resposta de Jesus é que Jesus está cheio de compaixão por você, que Jesus te ama demais. Pastor, por que você diz isso? Olha o que diz o texto. Quando você lê o texto, diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, fique limpo. Querido, a última coisa que uma pessoa naquela sociedade faria é tocar no leproso. O leproso, ele tinha uma doença, que era uma doença física, mas ele tinha outra doença pior, sabe qual era? A solidão. O leproso, ele era expulso da cidade. Se alguém estivesse chegando na cidade e um leproso visse a pessoa a 100 metros, 60 a 100 metros da pessoa, o leproso tinha que gritar: saia de perto, eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo. Esta era a lei. O leproso não tinha acesso mais à família. Os leprosos se encontravam e formavam aldeias de leprosos, em que um não tinha nariz, o outro não tinha orelha, o outro perdeu um pedaço do braço, e eles ficavam ali se consolando um na dor do outro. Aterrizou para a glória de Deus. Meus irmãos, o leproso, ele não era só um doente à beira da morte, não. O leproso, ele era alguém que era rejeitado por todos. Quando o leproso encontrava outros leprosos fora da cidade, que as cidades eram cercadas por muros, o que eles faziam? Eles ficavam ali juntos, revirava as latas de lixo em fora da cidade, no entorno da cidade, e então viviam da mendicância, vivia de lixo, vivia de algum dinheiro que alguém passava e deixava: está aqui, dinheiro aqui, alguém passava e pegava. Era mendigo, não tinha mais emprego, não tinha mais produtividade, não tinha mais nada. O leproso era uma pessoa sozinha. Ei, a pior coisa do mundo é você ser sozinho. Jesus, ele não falou: eu quero que você seja limpo. Ele tocou no leproso. É muita compaixão. O verdadeiro cristão rompe todas as convenções e assume todos os riscos quando se trata de ajudar o próximo. Ele quer tocar nas pessoas. A primeira resposta de Jesus para você hoje é: ei, eu quero te tocar, eu amo a sua vida. Se alguém falou que você não presta, se alguém desistiu de você, Jesus está dizendo: eu não desisto. Se alguém disse que o seu casamento não tem mais jeito, eu estou dizendo para você: tem sim. Conte comigo, eu vou te tocar. Segundo lugar, o que a gente aprende sobre a resposta de Jesus? Jesus tocou no leproso, algo inconcebível. Por quê?
Porque Jesus queria relacionamento. Quando você simplesmente fala uma coisa para a pessoa, você diz, mas quando Jesus tocou numa pessoa que ninguém tocaria, Ele está dizendo, ei, eu quero estar perto de você. Não me importa os seus defeitos, eu quero intimidade com você. Não importa o que você já passou, eu quero relacionamento com você. A segunda coisa que a gente aprende sobre a resposta de Jesus é, ei, se você ainda não é íntimo de Jesus, o problema não é dele, é seu, porque Ele quer. Pastor, mas eu já falei besteira demais, tá? Pastor, mas eu não tenho fé. Pastor, eu nem venho à igreja, vim hoje porque eu gosto demais do Thales, e eu não gosto de igreja não, de pastor muito menos, e de avião no culto também não. Eu quero te falar uma coisa, Jesus está dizendo para você aqui hoje, ei, eu não só quero arrancar a lepra da tua vida, mas eu quero relacionamento, eu quero te tocar. Eu quero frequentar suas decisões, eu quero frequentar os seus novos passos, eu quero frequentar a decisão sobre o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, a compra ou não da casa, a montagem ou não de uma empresa, ouvir ou não uma opinião, andar ou não com alguém. Ei, deixa eu participar da tua vida, me deixa escolher com você, me dá a oportunidade de ser uma voz na sua história. Mas em último lugar, para finalizar agora, a resposta de Jesus nos ensina uma última coisa. Jesus orienta que o milagre deveria viver um testemunho. No versículo 4 diz, então Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Ei, queria te falar uma última coisa, sabe o que é? Jesus não só quer tirar o pecado da sua vida, as coisas que atrapalham a sua caminhada, Jesus quer tocar, ter relacionamento com você, mas não é para você só ficar com a bênção não. Jesus não quer abençoar a sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida sentimental, sua vida espiritual, para você falar, nossa, Jesus é bom, me abençoou. Não, 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 não. Jesus só quer te abençoar para que você tenha um testemunho de vida. Jesus quer te abençoar para que as pessoas vejam a glória dele na sua vida. Jesus quer te abençoar para você que teve uma história terrível, possa contar daqui a pouco a história linda que Deus fez de restauração. Eu comecei a ver vídeo de gente que posta o antes e o depois de Jesus. Já viu esses vídeos? A moça que estava lá na Paraná e tal, rebolante e tal, daqui a pouco na igreja adorando. Já viu esses vídeos? Já viu o cara que estava lá, era drag queen, o cara daqui a pouco está na igreja lá pregando, vivendo o evangelho, casado, 2 filhos. Já viu esses vídeos? Já viu esses vídeos? Pois é, quando você começa a ver, parece para você todo dia. O algoritmo é bom. E todo dia eu assisto uma transformação de vida. E a conclusão é fácil de chegar. Não há situação de vida que não possa ser transformada por Jesus. Não há. Não há. Pastor, minha família é rude, meu pai era maconheiro, minha mãe era prostituta, meu avô me batia, minha avó me espancava. Seja lá qual for a pior história que alguém possa contar aqui, eu só queria te falar que se Jesus te tocar hoje, a purificação vai vir. E o que o Senhor espera de você é: testemunhe a minha glória, testemunhe o meu poder por onde você for. Hoje nós vamos adorar com Thales agora, mas eu quero que você saia daqui para contar para todo mundo o que Deus fez na tua vida hoje. Quero que você saia daqui para contar para todo mundo o milagre aconteceu. Quero que você saia daqui para contar para todo mundo que tivemos dificuldades técnicas, nunca tinha acontecido. Acontece, triste, mas fazer o que? Acontece. Mas que você diga: ei, Deus dirigiu o culto, inverteu a palavra para que eu adorasse em espírito e em verdade. Eu ia adorar porque eu adoro a comunicação, o som, a pegada, tudo do Thales, mas agora
eu entendi que Deus esperava mais de mim, o Thales também espera mais de você, é que você cante adorando o Deus vivo e testemunhando a tua fé no Altíssimo. E só tem uma coisa que você não vai deixar de fazer hoje ainda para testemunhar. Você vai tirar uma foto agora durante essa adoração, pegando essa multidão, pegando ali, intimidade com o céu, lá também tem, e mandando uma foto no sua rede social dizendo: ei, tem jeito para você, deixa Jesus te tocar. Que a glória de Deus esteja sobre a sua vida. Deus te abençoe.